Saudações, pessoas maravilhosas do meu coração. Vamos dar sequência na nossa aulinha de História do Brasil, tá? Mais uma aulinha, a última do período colonial, para depois a gente entrar no Brasil independente, certo? Então foca nessa aula, muita atenção para a gente contextualizar o que aconteceu na Europa e as consequências desses eventos da Europa para o Brasil, certo? Então vem com a gente, panorama europeu, início do século XIX e governo joanino no Brasil. Vem com a gente. Bom, vamos lá então, pessoal. Nós precisamos lembrar, antes de mais nada, três grandes eventos históricos que marcam a maturidade da burguesia. O que é a maturidade da burguesia? A burguesia que se desenvolveu economicamente desde o século XI, na Idade Média, chega agora no século XVIII com uma maturidade econômica pronta para dominar o espaço político europeu. Ou seja, ela está pronta para transformar toda a estrutura do Estado, transformar a moralidade, transformar o sistema jurídico, ou seja, transformar a sociedade nos mais variados aspectos para a ideologia burguesa. Então você vai se lembrar dessa história de que a burguesia se apoiou no poder do rei para a construção de um Estado nacional que visava a unificação do mercado. Essa unificação trouxe cada vez mais poder econômico. E se demonstrou ao longo do desenvolvimento histórico que a burguesia passava a ter um antagonismo de classe com a nobreza, visto que a nobreza precisava do capital para desenvolver as suas tradições, para desenvolver os seus privilégios. Já a burguesia gostaria de acúmulo de capital a partir de uma lógica social desse novo sistema de modo de produção, mas também para reproduzir novos capitais. Então um rei que tem uma corte bastante expansiva é um empecilho para o desenvolvimento dos negócios dessa burguesia. E essa burguesia, com acúmulo de capital, em meio a uma crise colonial, que a gente viu nas aulas passadas, ela vai ser capaz de reestruturar o sistema capitalista. Então o sistema capitalista vai deixar de ter o seu ponto nodal no comércio para passar a ser agora um sistema tendo o seu ponto nodal na produtividade. Então veja, essa crise do sistema colonial abre brecha para uma reestruturação do modo de produção capitalista, onde vai permitir um maior valor agregado para a produtividade e não mais para o comércio. Então, a nova burguesia que surge é a burguesia produtiva, a burguesia que está vinculada às indústrias, a burguesia que vai desenvolver a manufatura. E é nesse cenário que Portugal deixa de ser uma superpotência imperialista, como fora no século XVI, no século XVII, e dá espaço para novas potências imperialistas que têm agora as suas bases e os pilares capitalistas fundados na indústria. Então o primeiro país que surge aí nessa burguesia nova, nessa burguesia reestruturada, é a burguesia inglesa. E a segunda burguesia que vem a reboque é a burguesia francesa. Então veja que esses dois países, Inglaterra e França, não eram países centrais no século XVI. Eram países, inclusive, que ficaram marginalizados na distribuição do Novo Mundo, visto que o Tratado de Tordesilhas foi dividido entre Portugal e Espanha. E essas burguesias que fincaram os seus processos de desenvolvimento no comércio e que não se atentaram para a modernização, para a reestruturação, acabaram ficando para trás, certo? Então, é nessa cena política e é nessa cena econômica que nós vamos ter a ascensão de dois estados-nação super desenvolvidos,
França e Inglaterra. E esses dois estados-nação, eles vão entrar num verdadeiro pé de guerra em disputa de mercados nacionais, né? De mercados na Europa, mas também mercados no Novo Mundo. Então essas duas burguesias, né, utilizando do seu Estado agora, que passado pelo processo revolucionário burguês, vai ser um Estado voltado para o comércio, vai tentar influenciar as demais nações para que comprem os seus produtos e arranjem os seus produtos dentro desse mercado consumidor que eles buscam expandir, certo? Então o protagonismo agora vai mudar de foco, não vai ser mais na Península Ibérica e vai ser voltado para a Europa Central e para a Europa Insular, que é a Inglaterra. Bom, então nós temos que deixar claro pelo menos duas revoluções burguesas que aconteceram na Europa e que cravam a maturidade da burguesia. A Revolução Industrial a partir de 1760, mas a sua real consolidação a partir de 1800, né? E nós temos a Revolução Francesa, que começa em 1789, e o fim do seu desencadeamento, vamos dizer assim, do processo revolucionário, que vai até 1799, com a chegada de Napoleão Bonaparte, ou então até 1814, 1815, com o Congresso de Viena, e o fim, num primeiro momento, dessa Revolução Francesa inaugurada em 1789. Então essas duas revoluções são marcos da reestruturação do modo de produção e dos aspectos sociais. E uma revolução, uma transformação também política que a gente tem que marcar, que acontece no Novo Mundo e que questiona o sistema colonial de uma vez por todas. Por quê? Porque imagina, né, pessoal, nós estamos falando de um sistema colonial que já existe há pelo menos 250 anos. Vamos pensar de 1500 até 1750. Então no imaginário das pessoas que viviam na Europa nessa época, né, o sistema colonial parecia ser permanente, parecia ser para sempre, assim como o antigo regime também. E quando vem então a independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana, né, é, de certa forma, também um instrumento burguês, um instrumento de reformulação da estrutura burguesa. Então os ideais iluministas que foram pensados a partir de aspectos políticos, morais, ideológicos da burguesia, passam a ser implantados. E esses ideais, eles passam, quando assim praticados, passam a ser revolucionários. E o que é uma revolução? Esse aspecto é fundamental para a gente marcar o nosso passo a passo aqui na história, né? A revolução, né, em último caso, é a transformação total de uma estrutura econômica, política e social, certo? Então é a transformação total, ou seja, é o enterro de algo que é velho, tá? E o nascimento de algo que é novo. E a gente sabe que esse algo novo, ele não é recém-nascido. Ele já vem nascendo há alguns séculos e agora ele pode ter a sua vida própria, independente da sua mãe, né? Desse velho que acabou gerando esse novo. Certo? Então, é nesse cenário que eu gostaria que vocês frisassem e entendessem. E o processo revolucionário francês, da Revolução Francesa, que é sobretudo uma revolução política, né, de tentar enterrar o antigo regime, de enterrar os reis absolutistas, né, começa com pelo menos esse processo revolucionário com 3 grandes forças duelando para ver quem vai levar a dianteira desse processo revolucionário ou então que vai enterrar a revolução e não deixar com que ela aconteça. Então uma força é a força velha, a força do antigo regime, que está dentro do processo revolucionário, principalmente para fazer com que o processo revolucionário não aconteça, né? Então a nobreza tenta enterrar esse mundo que aflora, essa cidade, essa urbanidade, essa industrialização. A segunda força que nós temos parte de um racha de duas forças específicas, né? Que é o racha da burguesia. Então de um lado nós temos os girondinos, que seria a grande burguesia, a alta burguesia, vinculada aos grandes negócios e ao grande capital, sobretudo os banqueiros, né, que começava já a dar a direção para o desenvolvimento capitalista. E
uma segunda força que também é fruto dessa burguesia, mas de menor força, que é a burguesia do pequeno capital. Ou seja, a burguesia dos pequenos comerciantes, que seriam aí os jacobinos, certo? Esses jacobinos, eles gostariam do processo revolucionário até as últimas consequências. Então, quando se falasse em liberdade, que fosse liberdade até as últimas consequências. Que se falasse em igualdade, que fosse igualdade não só jurídica, que não fosse liberdade só econômica, certo? Que envolvesse liberdade social, que envolvesse igualdade social também, tá? Então nós temos aí um duelo entre esses girondinos que viam a liberdade apenas no aspecto econômico e a igualdade apenas no pé jurídico. Por quê? Porque a propriedade é o grande motor de desenvolvimento dos privilégios desses girondinos, certo? E, obviamente, que essas três forças elas acabam se digladiando ao longo do desenvolvimento da Revolução Francesa, sobretudo, e é bem provável que vocês já tiveram essa aula de Revolução Francesa, certo? Mas o ponto que eu gostaria de dedicar aqui à nossa experiência histórica, né, é a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, que vai fazer um governo imperialista, a mando da alta burguesia, para tentar salvar a Revolução Francesa, tanto das mãos do antigo regime, ou seja, tentar afastar de vez o antigo regime da Europa, tá? Mas sobretudo da França, e tentar não deixar com que os jacobinos consigam insuflar a população, né? Jogar a população contra o Estado e fazer uma revolução radical, certo? Então Napoleão Bonaparte, que era um general militar de ampla popularidade, ele consegue, de certa forma, esfriar o negócio para o antigo regime e também trazer essa popularidade para dentro e se tornar o líder da Revolução Francesa, que vai ser uma revolução de acordo com o que os girondinos e a burguesia francesa gostariam, certo? E essa burguesia francesa, ela encontra pelo caminho uma burguesia que tinha se desenvolvido um pouco antes dela, que é a burguesia inglesa, né? Então, o Napoleão Bonaparte, ele tem dois inimigos para tentar matar com uma cajadada só. O inimigo do antigo regime, né? E o inimigo desse, na verdade não é um inimigo, é um concorrente de outro Estado-nação que acaba atrapalhando os negócios da burguesia francesa. Então, o Napoleão Bonaparte vai ter uma política expansionista na Europa para evitar com que a Inglaterra consiga vender os seus produtos na Europa e também evitar com que os reis absolutistas dominassem os estados-nação na Europa também, certo? Então, o Napoleão Bonaparte vai invadir esses territórios próximos à França, tá? Numa política imperialista de dominação, principalmente levando a cabo o projeto econômico burguês de tentar aumentar o mercado nacional para escoar a mercadoria produtiva que estava se desenvolvendo na França, certo? E ao mesmo tempo vai tentar bloquear a parte continental da Europa para que não se negocie com a parte insular da Europa, onde ficava localizada a Inglaterra. Essa política que o Napoleão Bonaparte vai desencadear se chama bloqueio continental, onde não permitia que navios ingleses atracassem, certo, em portos europeus, evitando assim a entrada de mercadorias inglesas na Europa. Por que o Napoleão Bonaparte fez isso? A fim de não deixar com que houvesse escoamento dos produtos criados pela indústria inglesa na Europa e trazer aí então uma diminuição ou uma trava no desenvolvimento econômico inglês, certo? Então ele ao mesmo tempo que derrotava o antigo regime, tentava travar o desenvolvimento da burguesia inglesa e desenvolver a sua burguesia, certo? E nesse cenário nós temos pelo menos 4 ou 5 inimigos aí declarados do Napoleão Bonaparte que não entraram nessa política de cabeça, certo?
ou por conta de uma defesa incessante do antigo regime, ou seja, por conta de reis que não baixaram a guarda para o Napoleão Bonaparte e decidiram enfrentar o Napoleão Bonaparte, tá? Ou então por conta de que esses reis e esses estados-nação, eles já tinham acordos e tratados com a Inglaterra que era mais vantajoso estar próximo da Inglaterra e enfrentar uma guerra do que fazer o distrato e ficar submetido ao poder do Napoleão Bonaparte. Esses estados-nação eram, sobretudo, a Áustria, a Prússia, a Rússia e o Sacro Império. E a gente vai contar um pouquinho aqui a história de Portugal e da Espanha. A Espanha tentou bancar uma neutralidade quando esse bloqueio continental aconteceu. Mas por conta da posição geográfica da Espanha, essa neutralidade não durou muito tempo. Lembrando que a Espanha é vizinha da França. Então a Espanha já teve que arredar pé para o lado do Napoleão Bonaparte. Já Portugal teve uma política, né, a família Bragança, a família real Bragança, né, teve uma política de neutralidade e teve uma política de toma lá da cá, ou seja, de tentar fazer um jogo duplo, ou seja, um jogo que permanecia um aliado histórico da Inglaterra. Vale lembrar que nós temos um tratado, Portugal tem um tratado a ser seguido com a Inglaterra desde 1703, que é o Tratado de Methuen. Lembra disso, que a gente já falou aqui, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Então, a nobreza portuguesa é uma nobreza que depende muito do comércio inglês, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos uma tentativa da família Bragança de não provocar guerra com Napoleão Bonaparte, porque reconhece a potência do exército napoleônico. Então, a família Bragança, que de burra não tem nada, faz esse jogo duplo, né, permitindo a postergação da invasão francesa no seu território, certo? Só que esse jogo duplo, né, principalmente por conta dos meios de comunicação da época, que eram bastante lentos, assim, para chegar, por exemplo, uma carta de Lisboa a Paris, demorava mais ou menos de 10 a 15 dias, então chega-se a resposta, até a resposta ter uma resposta e chegar em Lisboa, vai um mês. Então, de mês a mês, essa família real portuguesa vai tentando fazer com que ela consiga permanecer no seu território, permanecer autônoma e deixar longe essa ameaça do exército napoleônico, certo? Mas o que acontece, né? Nós temos aí o desenvolvimento dessa invasão, desse imperialismo napoleônico na Europa, de certa forma, que vai fazendo com que o Napoleão Bonaparte perca a paciência, né? Ele vai perder a paciência e vai fazer uma política imperialista de tentativa de invasão de fato de Portugal. E num primeiro momento, o Napoleão Bonaparte faz um tratado com a Espanha chamado Tratado de Fontainebleau, onde reconhece que caso a Espanha coopere na invasão de Portugal, né, e não permita que os portugueses possam se alojar na Espanha, quando o exército napoleônico, junto com o exército espanhol, invadisse Portugal, as duas potências, Espanha e França, poderiam dividir as colônias portuguesas. Ou seja, era um acordo mútuo, secreto, tá? Ou seja, Portugal não sabia desse acordo, beleza? Onde, quando a família real portuguesa, os Bragança, fossem rendidos e assim ali passasse uma guilhotina na cabeça e iniciasse um processo de Estado-nação voltado para a burguesia francesa ali, né? As colônias então passariam a ser divididas entre Espanha e França. Mas ao mesmo tempo, o que não se esperava é que a família real portuguesa já houvesse uma comunicação, já criasse uma comunicação com o Estado-nação inglês, para que se o exército napoleônico de fato invadisse Portugal, eles pudessem ser escoltados em um movimento de fuga para a colônia. Ou seja, planejava-se então a retirada de Lisboa da família real para a vinda
ao Brasil e formar aqui um império tropical. Você vai falar assim, nossa, Cláudio, um império tropical? É, exatamente. Primeiro porque era a única forma da família real portuguesa não morrer. Né? Não morrer por quê? Porque se ela aceita a dominação francesa, os ingleses iam atacar Lisboa e, consequentemente, a família real ia sofrer uma derrota fenomenal. Tá? E se a família real fica com a Inglaterra e permanece no território, a guarda napoleônica poderia também cortar a cabeça da família real Bragança. Então veja a inteligência da família real portuguesa, que decide sair às pressas, né? Porque fazia esse jogo duplo, pensando que Napoleão Bonaparte ia arredar pé, não ia invadir Portugal, mas quando Napoleão decide invadir de fato, eles têm pouco tempo para organizar as suas coisas e sair do Brasil, né? E mesmo quando eles vão fazer um embarque para sair do Brasil, a família real Bragança trata que o Conselho Regente de Portugal, porque vai ficar sem uma família real para governar lá, porque toda a família real vai para o navio, né? E ele determina que o Conselho Regencial de Portugal passa a aceitar a entrada do exército napoleônico como um exército de uma nação amiga. Então veja, até na fuga, né, o Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, ele faz esse jogo duplo também. Ele não condena a invasão napoleônica ali no seu território, tá? Principalmente para ver se é possível negociar e manter, de certa forma, alguns privilégios, porque ele percebe que a estrutura do Estado absolutista está ruindo. Beleza? Aí você vai falar, mas Cláudio, vamos voltar ao ponto do Império Tropical. Era a única saída? Era a única saída, bem provável. Não dá pra gente saber se eles tomassem outras atitudes, se eles conseguiriam permanecer vivos, tá? Mas era uma saída viável que tinha grande chance deles permanecerem vivos, certo? Esse projeto de vir para o Brasil não é um projeto novo, não é um projeto que foi idealizado em uma semana, em um mês. Por quê? Porque desde o século XVI, veja, desde o século XVI, desde a União Ibérica em 1580, a Casa Bragança já começa a planejar a formação de um império no Brasil, né? A vinda deles para o Brasil, de tentar constituir aqui uma casa real, né? Uma casa de nobres, onde pudesse desenvolver uma grande nação, uma nação que mesmo do outro lado do Atlântico pudesse fazer disputas de nobres, né? De nobreza com outras casas reais da Europa. Então é um projeto antigo, não é um projeto novo isso. Beleza? Bom, então Portugal, o Dom João VI dá esse recado para o Conselho Regencial, né? Mas embarca tudo. Então veja, pessoal, nós temos aí pelo menos 15 navios reais que vão estar com muita gente, com cerca de 10 mil pessoas, dentre eles nobres, ministros, a família real. Nós temos aí todo o tesouro português, muita prataria das igrejas portuguesas que foram construídas ao longo, né, do desenvolvimento dos reis absolutistas portugueses. Nós temos todo o arquivo português também sendo embarcado, boa parte da Biblioteca Nacional Portuguesa também sendo embarcada, né? Muitos criados embarcando também, alguns padres, alguns bispos entrando, né? Alguns comerciantes. E nós temos 4 navios de escolta britânicos com cerca de 7 mil homens. Então veja que o investimento britânico para a escolta da família real é um investimento alto, tá? Por quê? Porque a Inglaterra tinha um interesse específico. E qual era o interesse que já tinha sido acordado com Dom João VI? Né? Que quando ele chegasse no Brasil, ali seria de certa forma a casa da família Bragança e consequentemente os produtos ingleses poderiam entrar no Brasil de forma facilitada. Então, veja, investir numa frota com 7 mil homens era um investimento a médio prazo e que traria muito mais recursos do que o gasto com essa frota. Tá? Foi destinado aí para organizar essa frota com 7 mil homens um capitão, né, que já tinha derrotado exércitos napoleônicos na guerra contra Napoleão Bonaparte, que era o capitão Smith.
que era conhecido como o Leão do Mar, um grande conhecedor da estratégia napoleônica, um grande estrategista militar e conhecido aí como sendo um mito da defesa militar. Então veja, além da Inglaterra financiar, né, a vinda da família real para cá, escoltar, ela colocou o seu mais destacado capitão para fazer essa proteção, certo? E aí então nós temos no final de 1807, no final de novembro de 1807, a partida desses navios, enquanto que, né, quase no mesmo dia, o exército napoleônico, ainda meio cansado, invade a cidade de Lisboa e ocupa a cidade de Lisboa, e quando chega em Lisboa percebe que não tem nenhum tesouro e a família real havia partido. Então era como se fosse um navio saindo da Bahia, né, de Lisboa ali, dando um tchauzinho para o território, e o exército napoleônico chegando até ali e não encontrando ninguém. Então esse exército napoleônico vai ficar ali durante um tempo, né, até 1811, beleza? Mas nós vamos ter uma insurreição de portugueses para que expulsem esse exército, porque Napoleão Bonaparte era visto como um anticristo, vamos dizer assim, né? Por conta dessa moralidade burguesa que, de certa forma, tinha conflitos com a Igreja Católica, certo? E o povo português, né, muito vinculado a essa religiosidade, acaba conseguindo expulsar esse exército napoleônico em 1811, que já demonstra, de certa forma, alguma fragilidade nessa parte oeste da Europa. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. O que nós temos aí nesse momento, né? Nós temos o que a gente chama de inversão brasileira. O que isso significa? Que o Brasil passa a ser a sede da monarquia, tá? Então a colônia se transforma em sede, e logo que em janeiro de 1808, quando Dom João VI pisa em território brasileiro pela primeira vez, ele vai pisar na Bahia pela primeira vez, ele tem que fazer valer, né, o acordo que ele fez com a Inglaterra. Vai lembrar que atrás dele tem 7.000 homens ingleses e o mais destacado capitão militar aí da Inglaterra. Então quando ele chega no Brasil, quando ele chega na Bahia, ele é recebido com um navio de frutas tropicais, porque imagina, pessoal, né? Nós temos aí notícia de que eles foram acometidos por doenças, né? Faltou alimento. Então, a hora que ele é recebido pelo chefe de província da Bahia, ele é recebido, obviamente, com pompa, porque pela primeira vez na história, nós temos o chefe de uma casa real vindo para a colônia, certo? Tem até uma curiosidade nesse evento histórico aí, porque nós vamos ter uma praga de piolhos, né, durante essa vinda, né, porque eles estão abarrotados de gente, muitos ratos também, né, no início muitos alimentos estragando e tal. Então nós temos uma proliferação gigantesca de doenças, e os piolhos é uma praga que pega todo mundo, e as mulheres são obrigadas a raspar os cabelos nessa época, né? Então elas raspam os cabelos, e quando elas desembarcam na Bahia, né, muita gente acha que é moda na Europa raspar o cabelo, né? Então acaba virando, nos primeiros dias aí, essa moda, olha só, uma nova moda que está chegando aqui no Brasil, e assim, né, passou a pautar comportamento, aquilo que tinha sido desenvolvido na viagem ao longo do Oceano Atlântico, certo? Bom, então quando eles chegam aqui em janeiro de 1808, né, nós temos aí o primeiro acordo tendo que ser cumprido às claras, né, que é, de fato, o fim oficial do nosso pacto colonial, com a abertura dos portos às nações amigas. Veja que interessante, nós temos agora os portos brasileiros abertos tanto para receber produtos de outras nações, porque antes nós só podíamos fazer comércio com Portugal, lembra do monopólio comercial que Portugal tinha com a gente através do pacto colonial? Então a partir de agora, de 1808, nós temos a abertura dos portos para a chegada de produtos, mas também para a venda de produtos. Então o açúcar brasileiro não precisava mais passar pelo
crivo de Portugal, poderia ser vendido para outras nações. É válido lembrar que essa medida também atentava-se à ocupação francesa, né, lá em Portugal. Porque se tivesse que passar para Portugal, é bem provável que as tropas napoleônicas se apossassem dessa riqueza que chegaria em Portugal. Então foi uma medida mais ou menos astuta, que agradava, obviamente, os ingleses e que tentava prejudicar as tropas napoleônicas lá em Portugal, certo? Isso gera um boom comercial no Brasil, porque se nós não temos que passar mais por Portugal, os produtos eles ficam tanto mais baratos para vir, quanto o produto produzido no Brasil fica mais barato na Europa também. Então nós temos, de certa forma, um rebuliço econômico, um aumento da potencialidade econômica por conta do comércio. Então muita compra, muita venda desses produtos. Só que consegue ver que como nós não estamos produzindo nada, nós só estamos fazendo comércio, esse boom comercial, ele é uma bolha, né? É pequeno, né? Vai daqui a pouco acabar, certo? E nós temos novos favorecidos, né? Ou seja, novos comerciantes, sobretudo comerciantes que tinham vínculos com a Inglaterra, vão ser beneficiados, e proprietários rurais, certo? Boa parte desses proprietários rurais que agradavam Dom João VI e tal, passava a receber títulos de nobreza do Dom João, né? É válido lembrar que aqui no Brasil nós não temos títulos de nobreza da terra, né? Que você pode transferir de pai para filho. Aqui nós só temos título de nobreza cedido pela corte. Então, conforme esses proprietários vão agradando o Dom João VI e a sua família, eles vão recebendo privilégios, vão recebendo títulos e reconhecimento da família real. Então, por exemplo, quando a família real chega no Rio de Janeiro, né, em abril mais ou menos de 1808, e ele não tem onde ficar, um proprietário rural doa o seu palácio construído no Rio de Janeiro para ele ficar. Consequentemente, o que ele ganha? Um título de nobreza. Esse título de nobreza, pessoal, além de trazer prestígio social, traz também a isenção de vários impostos, certo? E o vínculo com a família real que pode beneficiar, né, os seus negócios. Ou seja, cria a relação de patrimonialismo mais forte, mais duradoura. Beleza? Quando a família real fixa no Rio de Janeiro, pessoal, ela também acaba tendo que desenvolver toda a construção do Rio de Janeiro como se fosse uma nova Lisboa. Ou seja, é preciso fundar um banco nacional, né? Então o Banco do Brasil vai ser fundado aí. A Casa da Moeda, ou seja, para impressão de papel moeda aqui no Brasil e não de instituições privadas. Nós vamos ter uma imprensa régia, ou seja, uma imprensa que vai produzir escritos, certa intelectualidade em território nacional. É válido lembrar que antes da criação da imprensa régia, né, da imprensa do regente, a produção de material sobre o Brasil, ou seja, a imprensa brasileira, era redigida apenas em Londres, certo? Então notícias do Brasil só saíam em Londres. Então depois de 1 mês, 2, 3 meses, é que a notícia chegava aqui impressa. E era impressa lá em português também, inclusive. E aí, essa imprensa crítica, ela não tem espaço no Brasil, porque tem uma ampla censura, né? Por conta da família real. Então a imprensa crítica vai ficar ainda em Londres, certo? Mas, de certa forma, já é um avanço. Nós temos uma produção de livros, uma produção de intelectualidade, mesmo que restrita, aqui do Brasil, certo? E, consequentemente, nós temos aí o desenvolvimento de arquivos, de biblioteca, do Tesouro Real. Então, não sei se vocês começam a perceber, né? Há agora um desenvolvimento de uma urbanidade brasileira surpreendente, né? Então, o Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, de 40 mil pessoas, em poucos anos passa a ter 80 mil pessoas. Então, é uma população que dobra de tamanho. Uma sociedade que fica complexa ali. Nós vamos ter uma distribuição de riqueza maior no Rio de Janeiro. Então, se tem uma distribuição de riqueza maior, nós temos uma possibilidade também de compra e venda, de profissionais liberais surgindo a todo momento, tá? E, consequentemente, uma vida cultural, né? Vocês vão perceber que o Dom João VI, ele vai contratar antigos artistas da corte, né,
do Luís XIV, do Luís XV, do Luís XVI, né, do Palácio de Versalhes, beleza? Para vir até o Brasil e fazer produções artísticas aqui. Um caso bastante específico é a Missão Artística Francesa, que traz um artista muito famoso para a história brasileira chamado Debré, que faz análise da sociedade brasileira e faz retratos muito bem escritos aí dessa sociedade brasileira. Se você tiver curiosidade, é só você digitar no Google e ver essas imagens acontecendo. Essas imagens que foram pintadas na primeira metade do século XIX. Nós temos também, por exemplo, né, a vinda de missões naturalistas aqui para o Brasil, ou seja, botânicos que saíam da Europa, que tinham conhecimento científico e vinha para terras tropicais para estudar a nova botânica. Um grande exemplo disso, desses viajantes que ficavam embrenhados no interior do Brasil para fazer esses estudos, é o Saint-Hilaire, né, que era um francês que decidiu registrar a forma de vida, que decidiu registrar, sobretudo, a fauna e a flora brasileira também, e que servem hoje como grandes fontes históricas para pesquisadores brasileiros. Beleza? Abril de 1808, pessoal. Como nós não temos mais, né, a família real não tem mais o acesso a possíveis manufaturas de Portugal, né, só tem acesso a manufaturas da Inglaterra, é preciso, nesse meio tempo, desenvolver alguma manufatura para suprir as necessidades de privilégio da família real. Então, em 1808, nós temos aí um alvará, ou seja, uma permissão de liberdade industrial no Brasil. Ou seja, está permitido agora. Vocês vão lembrar que o Marquês de Pombal tentou fazer isso durante um momento na história do Brasil, só que não deu certo. Tá? Agora, tenta-se de novo, né? Tenta criar esse alvará de liberdade industrial no Brasil. Só que esse alvará, essa permissão, vale lembrar que a colônia não tinha essa permissão. A partir de agora ela tem essa permissão, né? É válido lembrar que essa permissão, ela não tem ainda os subsídios necessários para desenvolver uma indústria potente no Brasil. Primeiro que a gente não tem um capital acumulado para desenvolver a indústria aqui. Segundo que a gente não tem ciência, a gente não tem tecnologia, né? A nossa mão de obra é, sobretudo, uma mão de obra escravista ainda, certo? Então o alvará, ele permite a produção, só que a gente não tem ainda o know-how, a gente não tem o terreno ainda que pode fazer daqui uma potência industrial, certo? Porque a gente tem 300 anos de superexploração colonial. Beleza? Bom, 2 anos depois, nós vamos ter os tratados com a Inglaterra, ou seja, tratados bilaterais entre a monarquia portuguesa e a Inglaterra, né, para estabelecer aspectos específicos desses tratados. Então, em 1810, a gente tem o primeiro tratado, que é o Tratado de Navegação e Comércio, que era preciso especificar o que era a abertura dos portos às nações amigas. E aí ficou estabelecido que a taxa de importação de produto inglês ficaria estabelecido em 15%, enquanto as demais nações teria estabelecimento de taxas de 16% para Portugal. Então veja isso, hein? 16% para Portugal. Era mais caro o produto português de forma tributária, né, do que o produto inglês, e as demais nações com 24%. Beleza? Então, o que a gente tem aí, né, é uma chegada tremenda de produtos ingleses aqui. Beleza? O segundo tratado, que vem junto com esse tratado de navegação e comércio, então guarda aí essa informação, é o Tratado de Aliança e Amizade, tá? Primeiro ponto desse tratado: Portugal, né, a família real portuguesa, se comprometia em acabar com o tráfico de escravos. O que isso significa, né? Porque como como a Inglaterra quer expandir o seu mercado consumidor, tanto para a África, no futuro, no final do século XIX, isso é pensado pela Inglaterra, mas expandir o seu mercado consumidor, sobretudo para a América, tá? Vocês sabem que os escravos, eles não ficam com parte da riqueza que produzem. Então eles não têm a possibilidade de comprar. Então só o trabalho assalariado é que permitiria a compra desses produtos manufaturados.
Então, a defesa do fim da escravidão pela Inglaterra é essencial para o desenvolvimento da estrutura e do Estado capitalista que foi se desenvolvendo com as revoluções burguesas, certo? Então essa pressão em cima da família real para acabar com o tráfico de escravos é verdadeira. Só que a família real reconhece que o desenvolvimento do seu sistema colonial tinha como um dos pilares centrais o trabalho escravo. E se ela acabasse com o trabalho escravo da noite para o dia, poderia trazer uma revolta gigantesca dos proprietários rurais brasileiros e, consequentemente, essa família real não morreria na Europa, morreria aqui no Brasil mesmo, por conta dessa revolta, certo? Então, Portugal, a família real, a família Bragança, tenta fazer esse jogo duplo também. Então, vocês vão ver que a família Bragança, nesse exato momento, tem que ser muito habilidosa politicamente para conseguir sobreviver, tá? O segundo ponto, não instalar o Tribunal da Inquisição no Brasil. Por que esse ponto é importante para a Inglaterra? Né? Porque a maior parte dos ingleses tem como religiosidade o anglicanismo. Tá? Eles são protestantes. Então, como agora nós temos a abertura dos portos aos ingleses, nós temos muitos ingleses aqui. E eles não podem ser perseguidos por conta da sua atividade religiosa. Certo? Um terceiro ponto, que esse ponto eu gostaria que vocês marcassem bem, que quando a gente for estudar Segundo Reinado eu vou voltar nele, tá? Que os ingleses, eles só seriam julgados pela justiça britânica. Ou seja, eles não poderiam ser repreendidos pela justiça brasileira. Eles tinham que seguir as leis britânicas e seriam julgados apenas através das leis britânicas em cortes britânicas. Pessoal, isso é um furo na autonomia do Estado que se forma em torno de Portugal e Brasil. Por quê? Porque como assim um inglês aqui no nosso território não vai seguir as regras brasileiras e não vai ser julgado pelos tribunais brasileiros ou portugueses? Certo? Então veja, né, a situação que a família Bragança está, que permite esse tipo de coisa acontecendo, né, no seio da sede da sua monarquia. Então, isso consolida uma aliança no plano político, no plano econômico e também no plano militar. Por quê? Porque o Brasil, aceitando tudo isso, aceitava, né, pagava, vamos dizer assim, a escolta da família real para cá, fugindo das tropas napoleônicas, mas também tinha a garantia de que uma frota de navios ingleses estariam no litoral brasileiro para proteger de possíveis invasões de potências estrangeiras, certo? E aí então, isso aqui que é benéfico para a família real portuguesa, beleza? Pessoal, o que ficou estabelecido aí, né? Se nós temos uma taxa pequena de tributo para a Inglaterra, é óbvio que aquele alvará de liberdade industrial não vai ter serventia prática nenhuma. Por quê? Porque o produto inglês ele é mais competitivo, tem mais tecnologia, tem mais ciência, certo? Tem mais qualidade. Então quem vai ser o louco de arriscar o seu capital para competir com o produto inglês aqui, sabendo ainda que a família real brasileira tem um vínculo enorme com os ingleses, beleza? Então é nesse processo que a gente começa a consolidar uma parceria com a Inglaterra e vocês vão perceber que quando a gente ter o desenvolvimento de independência do Brasil, o nosso principal parceiro econômico vai ser a Inglaterra, principalmente porque a gente está formando as nossas raízes agora, tá? Bom, pessoal, na política externa, o que nós vamos ter com a vinda da família real? Nós vamos aí, através de incentivo da Inglaterra, que está disputando ainda com Napoleão Bonaparte, lá, né? Nós vamos ter um estímulo da Inglaterra com a família real brasileira para que a gente pudesse descontar o que Napoleão Bonaparte tinha feito com a família real, certo? Ou seja, é como se fosse um jeito de reprimir contra o Napoleão Bonaparte. Essa repreensão não dá para fazer com o exército português contra o exército napoleônico, certo? Até por conta da capacidade do exército português. Então o que o Dom João VI estipulou? Que nós fôssemos então ocupar colônia francesa na América. Ou seja, se a gente não pode enfrentar cara a cara com Napoleão Bonaparte, a gente vai tentar
furar um pouco esse balão do Napoleão Bonaparte aqui na América. E aí nós vamos ter uma invasão da Guiana Francesa em 1809, a mando do Dom João VI. Tá? Essa ocupação acontece de forma bastante facilitada, porque as atenções estavam, sobretudo, para a Europa. E é válido lembrar, pessoal, que nesse mesmo calor da Revolução Francesa está acontecendo uma revolução em uma outra colônia da França, que é o Haiti, né? Que tenta fazer uma revolução jacobina lá, uma revolução jacobina, uma revolução negra, uma revolução que coloca os negros como protagonistas, começam a questionar a naturalização da escravidão, a naturalização da submissão dos africanos. Então, os franceses eles estão preocupados muito mais com o Haiti, se tivesse que ficar preocupado com algum aspecto da colônia, do que com a Guiana Francesa, certo? E aí nós vamos ocupar esse território até 1815. Por quê? Porque no Congresso de Viena, que é o Congresso de Restabelecimento do Antigo Regime na Europa pós-queda de Napoleão Bonaparte, nós somos obrigados a devolver o território à família real francesa, certo? Então essa é a primeira medida. A segunda medida já vem aí em 1816 como se fosse uma repreensão que Portugal estaria fazendo, né, contra a Espanha. Lembra que a Espanha fez o Tratado de Fontainebleau, que foi um acordo secreto, né? A família real portuguesa descobriu esse acordo secreto. E qual foi a forma com que ela pôde descontar, né, esse acordo entre Espanha e França? Foi a invasão da banda oriental da Bacia do Prata. Essa região hoje é chamada de Uruguai. Vocês vão se lembrar que o Uruguai, essa região, passou a ser disputada por muito tempo por Portugal, pela Espanha e depois, vocês vão ver ao longo do desenvolvimento histórico, pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai, pelo próprio Uruguai, certo? E nós vamos ocupar essa região como se fosse uma forma de dar uma pressionada na Espanha, como se fosse uma forma de descontar o que a Espanha tinha feito nas invasões napoleônicas, certo? E uma forma de enfraquecer o poderio da Espanha também, tá? E aí então nós temos esse domínio luso-brasileiro na banda oriental, né, da Bacia do Prata até 1828, porque depois o Uruguai se torna independente, chamando República Oriental do Uruguai. Oriental por conta que está na parte leste, vamos dizer assim, da Bacia do Prata. Perfeito? Então essas duas da política externa. E a política interna, né? Só para a gente sintetizar aqui, para a gente finalizar essa nossa aula, a gente vai ter aí então um alto investimento, né? A coroa tentando reconstruir, construir o Rio de Janeiro para ser a sede da monarquia, uma produção cultural muito intensa, nós temos novas ideias seguindo, né, surgindo ali, nós temos debates acontecendo, beleza? E nós temos a formação de grandes políticos, né, como, por exemplo, José Bonifácio de Andrada, que é um cara que vai estudar, vai ser inclusive secretário da família Bragança lá em Portugal e que acaba voltando para o Brasil, estudado aí nas grandes universidades portuguesas e passa a influenciar, obviamente, o debate público brasileiro, certo? Mas aí nós vamos ter um impasse. Qual é esse impasse? 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado, certo? E aí então a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa é colocada em xeque. E aí nós temos um refluxo, vamos dizer assim, do antigo regime. O antigo regime se organiza para tentar voltar a construir a Europa daquilo que ela era antes de 1789, com o início da Revolução Francesa. Então, as casas reais tentam retomar os seus países que o Napoleão Bonaparte tinha expulsado, colocado a guilhotina em todos esses reis e essas casas reais, né? E esse Congresso de Viena tem o objetivo de trazer a Igreja Católica com força total para dentro desses reinos de novo, né? E trazer as famílias reais com força total de novo.
Só que aí tem um impasse. Qual é o impasse? Que para participar do Congresso de Viena, a família real, né, precisaria estar ocupando o território que ela gostaria de manter a integridade. E aí tem um caso específico. Qual é? Da família Bragança. A família Bragança não está em Portugal, mas gostaria de ter o território português também, certo? Ela está no território brasileiro. E aí ela vai encontrar um impasse na hora da discussão. Por quê? Porque é possível ficar com o Brasil, é possível ficar com Portugal, sabendo que essa família real está na colônia, certo? Então, o Dom João VI, mais uma vez, veja que de bobo ele não tem nada, a família real Bragança não tem nada. Faz um jogo burocrático, político, para conseguir participar do Congresso de Viena daqui do Brasil. E qual é esse jogo? Ele declara que o Brasil agora faz parte do Reino Unido de Portugal. E o Reino Unido de Portugal não fica só sendo chamado Reino Unido de Portugal. Fica sendo chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é a parte sul de Portugal. Certo? Então veja, através de um laço burocrático, né, de uma canetada, transforma o Brasil, né, pertencente a esse reino. Beleza? E, obviamente, a população portuguesa e os comerciantes portugueses começam a ficar extremamente preocupados e insatisfeitos com o Dom João VI. Porque aquilo que parecera antes, né, que era algo provisório, que a família real ia vir aqui para o Brasil provisoriamente, até que a Revolução Francesa cessasse, Napoleão Bonaparte fosse derrotado, dava cara agora que havia um projeto de permanência da família real no Brasil. E os burgueses portugueses estavam amplamente insatisfeitos porque eles perderam o monopólio comercial com o Brasil por conta agora da abertura dos portos às nações amigas, do Tratado de Aliança e Amizade, do Tratado de Navegação e Comércio. Beleza? Então, essa burguesia, ela fica 5 anos esquentando o caldeirão da insatisfação popular portuguesa para que gere ali uma revolução burguesa dentro do território português também. Como se fosse uma revolução francesa, mas dentro do território português. Quando eu disse como, porque os princípios são mais ou menos iguais. Ou seja, é a burguesia que começa a ficar descontente porque perdeu parte dos seus privilégios, né? E passa a questionar essa permanência. Ou seja, é uma burguesia que não quer mais o Estado absolutista, que não quer a autonomia do Brasil, que quer a volta do pacto colonial, que quer a volta de todos os acordos econômicos anteriores. Beleza? Então, pessoal, é nesse cenário que a gente encerra a nossa aulinha, tá? Com a Revolução Liberal do Porto acontecendo em 1820 e, consequentemente, a nossa próxima aula, que é a aula de independência do Brasil, eu vou voltar a falar da Revolução Liberal do Porto e conversar um pouco mais para vocês do desencadeamento do processo de independência do Brasil. Forte abraço, até breve, valeu!